uma dúvida que se tem em relação à educação sexual, educação para a vida. Isso quando os pais veem os filhos ou nas filhas é, algo diferente daquilo que foi imaginado, idealizado, né? Uma filha lésbica, uma filha trans, né? Um filho homossexual. A educação nesse sentido, como que seria? O acolhimento, no campo social mesmo, acolhimento, né? Como que seria uma forma da gente acolher essas pessoas, valorizando-as. A valorização das características pessoais, oportunidades de trabalho, os desafios da sexualidade, que engloba todos nós, redesignação sexual e adoção de filhos por casais homoafetivos. Isso até 15 horas da tarde. Tô brincando, até meio-dia e meio. Mas então, aí, gente, vamos fazer do jeitinho que a gente está fazendo, tá? Eu trouxe as duas referências. Quem quiser estudar, vai nessas duas obras que eu citei, que é Vida e Sexo e Evolução em Dois Mundos, tá? Eu acho melhor a gente conversar assim, porque ficar citando muita referência. E lendo o livro, vocês vão ter uma visão completa do assunto. Desde lá do fluido cósmico, né? Até mediunidade, que é o capítulo final do livro Evolução em Dois Mundos. Então, vale a pena. Pode ler também as partes que falam só sobre sexualidade, também dá um panorama bacana. Porém, ainda é incompleto, né? O ideal é a gente fazer igual a gente fez aqui, ó. Pega o livro dos espíritos, as questões elementares, e vai trabalhando em cima delas. Então, vamos na primeira questão. Educação. Como educar um filho, uma filha, que em determinado momento chega, olha, quando fala, tá? Quando se tem um clima familiar favorável para a conversa, para o diálogo, e para se tocar nesse assunto e se assumir em família, né? Como é que vai educar? É a dúvida dos pais e das mães. E agora? Né? Primeira coisa que eu queria chamar a atenção é quanto ao planejamento reencarnatório. Planejamento reencarnatório. Uma vez perguntaram para o Chico, dentro de um processo de estranhamento familiar, falou, Chico, mas não é possível, tem alguma coisa errada com a minha família. Será que eu estou na família certa? E aí o Chico, olha, serinho, né? O Chico tinha esses negócios, o Chico era muito brincalhão. Olhou sério e falou, na certa, não sei se você tá. Mas na errada, eu garanto que você também não tá, não. Falou com um rapaz. A dúvida dele é o seguinte, será que eles me erraram lá e me colocaram na família aleatória? Não, a família é a nossa. Nós temos os pais e filhos que merecemos e que precisamos. Para as nossas próprias, para a relação em si, né, para o crescimento coletivo. Então, a família como um todo é estruturada na erradicidade. O compromisso coletivo é feito lá. Todos nós temos acesso à ficha um do outro e aos compromissos assumidos. A gente, Emmanuel costuma dizer no livro Vida e Sexo, a gente estava até estudando pais e filhos agora, no último estudo, semana passada, que ontem eu não participei. Na semana passada a gente estava estudando o capítulo Pais e Filhos, finalizamos ele. E aí o Emmanuel fala, ele fala que a gente implora pela reencarnação, implora por paz, implora, pede-me, solicita a oportunidade para a reencarnação, tanto que a reencarnação é importante para nós, no sentido de crescimento mesmo, de aquisição de valores e de alívio da consciência. Porque nada melhor para a gente, como, de uma forma geral, do que a gente ter a oportunidade de reparar, de aprender, de crescer, de construir, nada melhor do que isso. É a luta mesmo, né? Embora às vezes fica pesado e tudo, mas é essa luta mesmo. Reencarnação é uma benção. Então, a gente assume os compromissos lá no mundo espiritual. Ninguém vem aleatório. Ah, não sabia. Sabia. Você pode ter fingido que esqueceu, mas você sabia. Né? E quando chega aqui, a vida pede para a gente que a gente mantenha os nossos compromissos, principalmente familiares.
Paulo chega a dizer, caridade começa no lar. Jesus resgata o mandamento da lei lá de Torá, honrai vosso pai e a vossa mãe. Mas meu pai e minha mãe não me aceitam, mas continuam honrando. Porque um equívoco não justifica o outro. Continuam honrando, respeitando. Agora, quanto à educação, é a mesma. Você vai educar um filho que se afirma heterossexual, do mesmo jeito que você vai educar um filho que se afirma homossexual ou trans. A educação é do espírito, que inclusive é a linha de pensamento de raciocínio de Eurípides Barçanufo. Educação não é para corpo. Educação é do espírito. É formar homens e mulheres de bem. Mais humanizados, mais respeitosos, mais compassivos. Dê um clima de fraternidade e apoio mútuo na vida. Isso que é o mais importante. Então, a pessoa que pensa que ela tem que ter uma educação diferente, porque se trata de filhos homoafetivos, tem que refletir um pouco melhor sobre isso. E a dúvida é, e o que mais me perguntam, mas e se virarem promíscuos? Engraçado que, sem querer parecer uma fala vulgar, os menininhos estão passando rodo e ninguém fala nada. É bacana. Quantas namoradinhas você tem? O discurso é esse, é sempre o mesmo. Né? Quando se fala de homossexualidade, de filho homoafetivo, aí acha que o menino vai virar promíscuo. Veja bem uma coisa. Olha a conotação que a gente dá e associa a homossexualidade à promiscuidade. Vocês já ouviram isso, sim ou não? Coloca aí para mim, gente. Né? Uma vez eu questionei num seminário, fui num seminário, questionei o lugar que estava inserido o tema homossexualidade. Era só assim, obsessão, masturbação, pedofilia, e tinha homossexualidade, conectada à pedofilia. E continuava, falei, pelo amor de Deus, gente, me ajuda. Vocês não estão pensando? É perigosíssimo você associar homossexualidade à pedofilia. É perigosíssimo. Né? E é o mínimo de falta de pesquisa, porque se você pesquisar um pouquinho, você vai ver quem que são os pedófilos. Quais são os pedófilos? Não sei se vocês gostam desses temas desafiadores, eu gosto muito desses temas desafiadores. E a estatística não mente. Abuso infantil são de pais, padrastos, irmãos, tios. É dentro de casa. Então, uma coisa que a gente tem que pensar é a nível de responsabilidade pessoal. Né? E tratar as coisas como as coisas são. Então, a educação é a mesma. A educação para respeitar o outro, para não objetificar o outro, para dizer, olha, o outro não é produto, viu? Você fica hoje, descarta amanhã. O outro não é produto. Eu vi recentemente um vídeo de uma mãe batendo sem dó e filmando um menino, adolescente, devia ter uns 17, 18 anos, porque ele filmou a namorada em um momento íntimo e divulgou. E ela, além de dar um sermão, ela dá uns tapas bem dados nele e fala, você não gosta de humilhar as meninas? E fez assim, sabe, um discurso que a gente adora. Porque se você não para em determinado momento para chacoalhar a percepção do indivíduo para a realidade da vida, vira um monstro social, tá? Vira um monstro social. Então, foi uma medida dura que ele encontrou para mostrar o que não deve ser feito. Que meninas tiram a própria vida, se matam quando tem vídeo íntimo vazado. Isso é objetificação, é tratar pessoas como produto. Então, a educação tem que ser uma educação pautada em valores, para dizer, ó, você não é um produto, o outro também não é. Então, não joga ninguém na lata do lixo, não. Ah, fulano não está atendendo as minhas necessidades e expectativas, tchau para você, joga o outro. Desfaz, separa e pronto.
pessoas não são produtos. Emmanuel tem uma coisa que Emmanuel fala maravilhoso, que fala assim: nossos irmãos, nossas irmãs precisam saber o que fazem com as energias genésicas. E aí ele fala como, com quem e para que se utilizam das energias genésicas. Energia genésica é energia sexual, né, gente? Como que a gente se relaciona sexualmente, com quem e para quê? São as 3 perguntinhas básicas. Pergunto eu, isso é válido para homossexual ou é válido para todo ser humano? Para mim, para vocês? Não, é válido para todo ser humano. Eu tenho que perguntar como. Como? Como que está a minha relação sexual? Pautada em quê? O foco é qual? Como? Com quem? O com quem tem uma questão que é importante. André Luiz fala assim no livro Sinal Verde. Não assuma compromissos afetivos que você não pode sustentar. Ponto. Não, mas foi um acordo. Foi um acordo momentâneo. Não ia dar nada para frente, não, mas os dois estavam sabendo, foi um acordo. Sim para o outro materialista lá fora. Cada um faz o que quer. Dentro da perspectiva do conhecimento que nós temos sobre a vida e sobre a sexualidade, sobre o magnetismo, já não se enquadra. Sabe por quê que não se enquadra? Porque o sexo não foi feito para isso. Emmanuel chega a dizer que, através da sexualidade, a gente tem a permuta vibratória. A gente troca vibrações, energias. E acaba que cria-se uma marca magnética. O sexo não foi criado para a gente ter uma relação sexual e depois cada um ir para um lado. E a ciência hoje em dia pesquisa isso. Que a coisa casual, ela pode estar no intelecto do indivíduo, para dizer, não, é uma coisa casual. Mas em profundidade, o ser humano, ele cria, é como se ele tivesse, na sua essência, uma necessidade de aprofundamento na relação. Me fiz entender? Sim ou não? Me fiz entender? Sim ou não? Uma pergunta. Não tem como ser a coisa de uma noite só. Entende? O sexo não é para isso. O ser humano, ele na sua essência, ele pede algo para além disso. Ele não quer uma noite só, na sua essência. Entende? Ele quer aprofundamento na relação. Embora, transitoriamente, a gente passa por experiências difíceis no sentido do aprofundamento das relações. Aí são questões que são que devem ser questionadas. Por exemplo, a síndrome de Dom Juan e a síndrome de Afrodite. Não sei se vocês conhecem. Síndrome de Dom Juan. A história já diz, né? A ficção já diz. O Dom Juan, ele se compraz na conquista. Porque conquistar é controlar. Percebe? Conquistar é controlar. Quando você conquista o outro, você tem o outro de alguma forma. Só que o Dom Juan, ele não aprofunda no sentimento. Ele fica no campo da relação, da paixão, da conquista. Conquistou, ele perde o interesse, né? Fica um tempo enquanto está na paixão. Conquistou, perde o interesse, passa para outro. A síndrome de Afrodite é a mesma coisa com a mulher. São pessoas que se comprazem. Eu não vou. É como se fosse um transtorno, tá, gente? Em determinado momento, aquele sentimento foi ferido. Então, já não tem uma coragem maior de se aprofundar nas relações. Fica naquela relação mais superficial, da paixão, da conquista. É a parte gostosa da relação. Mas tenho uma notícia para dar para vocês, que a paixão dura no máximo até 2 anos. Depois vai acabar. Se não tem sentimento de amor, sobra nada. Aí a relação se rompe. Esses comportamentos assim,
esses sentimentos, né, essas relações, elas dizem muito da pessoa, né? Só que é uma coisa que não traz um preenchimento interior. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Isso tem que ser dito. Tem que ser dito para filho, isso tem que ser dito para os tutelados, para os sobrinhos, para os irmãos menores, né? Isso a gente tem que conversar entre nós e refletir. Porque, de fato, quando a gente fala de relacionamento, o que realmente preenche, alimenta, é qualitativo, não é quantitativo. Tanto em termos de sexo, quanto em termos de afetividade, de relação, o que preenche é qualidade e não quantidade. Então, o que o Emmanuel vai dizer? O como, com quem e para quê? Se eu entendo para quê, eu não fixo no sexo pelo sexo. O sexo é algo para além da relação. É algo a mais na relação. Existe outras coisas na relação, existe o sexo também. Entende isso? Né? Como qualitativo, com quem? O que você quer com a pessoa? Você vai assumir um compromisso com essa pessoa? Você vê probabilidade de relacionamento duradouro com essa pessoa? Ah, não, é mau caráter, mas é do jeitinho que eu gosto. Então não vai prestar. Vai dar ruim. Você já tá vendo que vai dar ruim? Percebe? Como, com quem, para quê? Nossos irmãos, nossas irmãs precisam saber como, com quem, para quê se utilizam das energias genésicas. Né? Porque não dá para usar por usar. Aquele trecho que eu falei para vocês entendem que eu estou falando de um modo... Isso é para todo ser humano, vocês entendem isso, né, gente? Tá dando para perceber isso? Né? Isso não é uma coisa direcionada para um grupo específico, isso é para o ser humano como um todo. E vocês conseguem perceber também que dentro da nossa história, a gente é meio que criado por uma sociedade que faz a gente ver o outro como produto? Já perceberam isso, sim ou não? Estão caladinhos demais hoje, gente. Suspende o sorteio do livro. André. Reflexão. Estão refletindo, todo mundo. Abre essas câmeras aí, gente. Conversa comigo, gente. Pelo amor de Deus, de Jeová. Aqui, ó. Veja bem aqui. Lembra daquele trecho que eu falei com vocês do Emmanuel? Cada espírito detém consigo um íntimo santuário erguido no amor. Tem que olhar para o outro e ver assim, nossa, isso aqui é um Deus. Deus com letra minúscula, né? Como Jesus falou, vós sois deuses. De diamante, a gente tem que tratar o outro como diamante, como ser precioso, e não como um produto. Entende? Ah, o celular ficou velhinho. Ah, tá funcionando, mas tá velhinho, vou jogar fora, vou comprar outro, mais novo. Tem a ver com a nossa sociedade? Sim ou não? Sim. Umas rugas aqui, umas barriguinhas, ou não é? Barriguinha, ruga, tá ficando careca, né? E aí? Ah, não serve mais, porque não me atende mais. E aí troca, pega mais nova, né? Vai dar ruim. Cada espírito detém consigo um íntimo santuário erguido no amor, e nenhuma criatura menoscabará o lugar sagrado de outra criatura sem lesar a si mesmo. Que aqui significa que o Emmanuel fala, ninguém lesa o outro sem lesar a si mesmo. O outro pode nem ficar sabendo, mas ninguém lesa o outro sem que a gente esteja lesando a nós mesmos, criando um comprometimento psíquico para nós mesmos. E aí, às vezes a pessoa não está em paz, ela acha que o problema é com o outro. Não, não é com o outro, não, é consigo mesmo. O problema não está com o outro, está com a pessoa mesmo. Né? Então, essa é a educação. É uma educação para o espírito. Não importa se é hétero, se é trans, não importa. Quando a gente fala de educação sexual, que tem que ter educação sexual nas escolas, né? Uma educação bem organizada, bem estruturada. Quando a gente fala de educação sexual no lar, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando dessa conversa. Ninguém está falando como é que vai ter relação sexual, não.
Educação sexual é para falar sobre cuidado consigo mesmo, respeito com si mesmo, respeito com o outro. Ensinar para aquela, vamos colocar para aquela criança, aquele adolescente, o que um adulto não pode fazer com ela. Entende isso? A maioria dos abusos sexuais poderiam ser evitados. Mas a criança não entende que o adulto está passando o limite. Ela não enxerga dessa forma, ela não erotiza. Então, é para conversar sobre isso de uma forma a alertar aquele espírito sobre as responsabilidades com a vida e consigo mesmo. Eu acho interessante que a pessoa fala muito da camisinha, né? Como se pode ter relação do jeito que você quiser, desde que você não pegue uma doença e não engravide ninguém. Não sei se pode ter, não. Poder pode, né? Não tem como você prender o indivíduo, mas tem como você educar. Para dizer, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será que é válido qualquer tipo de relação? É isso que você quer? Conversar, bater um papo reto. Tem que conversar mais sobre isso. E tratar a sexualidade não como se fosse um tabu. Pode nem falar. Uma vez eu fui fazer um seminário numa casa espírita, eu falei tênis. O pessoal me ligou no outro dia e falou, Rosana, tá difícil, assim, não dá pra... O pessoal não gostou, não. Vocês verem o nível do conflito. Falar de uma experiência científica, eu falei pênis. Ah, não, assim, porque o pessoal ficou desconfortável. Gente, pelo amor de Deus, né, gente? Nossa, estamos lidando com pessoas adultas que pensam. Ah, não, não vão nem falar sobre isso, né? O nível do conflito é tanto que a gente vê no estudo do magnetismo, logo que vai estudar o centro genésico, a pessoa fica até com aquela região lá, falarei o nome. Que região lá, gente? Pelo amor de Deus, entende? Espírita, gente espírita, tem que tratar as coisas com naturalidade. Fica um drama, assim, uma coisa, para falar como se fosse hoje é outro mundo, não. Mocidade, tem que conversar com os meninos. Falar de pornografia, falar de masturbação. Tem que falar, conversar. Agora chama a pessoa certa para falar. Uma vez eu fui fazer um seminário, a cada pepinada que eu pego, fui fazer um seminário sobre sexo virtual. Sobre sexo virtual, isso mesmo. Um seminário. O seminário era assim, era uma casa que todo ano tem um seminário, cujo tema é sexualidade. Aí tem salas. E você vai e escolhe qual sala você quer ficar. A minha sala de sexo virtual lotou de menino novo, de tipo de 10 anos, até pessoas idosas. Aí a pessoa fala, mas menino novo de 10? É. Menino novo de 10 já tá acessando o Xvideo a hora. E eu ser com vergonha de falar para ele, para criança, sobre sexualidade. Eu deveria ter falado. Porque se você não fala sobre esse assunto com a criança vai acessar o conteúdo da pior maneira possível e vai achar que aquilo lá é sexualidade. Não estou falando de uma coisa que eu acabei de inventar, não. Estou falando da real. Estou falando de pais que me procuram, às vezes, desesperados para dizer, peguei pornografia no telefone do meu filho. Faço o quê? Era para ter feito antes, né? Sim ou não? Ou seja, as meninas de 10 anos que mexem em tudo não sabem, não. Entrar no pornografia, não. Hã? Mas ninguém quer falar sobre isso. Porque se você pensar, você tem que resolver, você vai ter que conversar com seu menino de 10 anos. E aí vai para o universo. Aí vai, ó, isso afeta a vida inteira, porque vai virar um adulto viciado. Um adulto compulsivo. Vai ter relacionamento? Não. Porque um adulto compulsivo, viciado em pornografia, sabe o que acontece com ele? Ele não tem relação sexual. Inclusive, é raiz para muitos divórcios. Vou explicar rapidamente para vocês entenderem o perigo disso. E tem gente preocupada achando que homossexualidade é um problema.
Vou contar para vocês o que é problema. Sabe o que vai acontecer no cérebro de uma pessoa que assiste pornografia? Ela vai criando clichês. O cérebro não entende que aquilo é uma ficção. O cérebro entende que aquilo é uma realidade. A pessoa começa a assistir uns levinhos e ela vai aprofundando os níveis. Por quê? Porque assim o corpo vai perdendo sensibilidade, você tem que buscar uma coisa igual droga. Você tem que buscar uma dose maior, você tem que você ter o estímulo que você tinha antes. O que vai acontecendo com o psiquismo do indivíduo? Com as sinapses neurais? Vai criando-se um clichê mental e aquilo vai aprofundando. Então, o nível de excitação que a pessoa tem na pornografia, a pessoa não consegue ter na relação sexual. E ela vai perdendo o interesse pela relação sexual e aprofundando cada vez mais na pornografia. Pesquisem sobre isso. Neurociência. Explica o perigo da pornografia. E tem gente que não sabe que filhos pequenos fazem uso de pornografia. Pequenos. Meninos de 8, 10 anos. E detalhe, aquele tipo de pornografia é o padrão de sexualidade que aquela criança vai ter como referência. Pergunto eu, uma pornografia é uma sexualidade real? É daquele jeito que a mulher tem que ser tratada? Tô partindo do princípio que todo mundo tá vivo, nós não somos criança aqui, tá, gente? É aquele tipo de relação? É aquele que é o lugar da mulher? É assim? E aí depois a gente não sabe por que tanto término de relacionamento. Não, antigamente era diferente. Claro, hoje em dia o acesso é como? Né? Os meninos de antigamente via o quê? Playboy, né? Hoje em dia os meninos assistem coisas que até os espíritos ficam assustados. Assim. Ó, fulano superou. E uma vez um rapaz contou para mim que ele estava num processo muito delicado de desintoxicação de pornografia. Ele falou, Rose, eu comecei a assistir coisa leve. Por fim, eu falei, eu sou um monstro. Ele chegou a um determinado nível que ele falou, eu sou um monstro. Ele viu que ele estava se tornando uma pessoa totalmente... Esse foi um caso. O outro caso, que nós pegamos lá no André Luiz, foi de um paciente que chegou lá para um atendimento de urgência, pedindo, pelo amor de Deus, para ser internado. Interna, pelo amor de Deus, porque eu vou acabar matando um. Ele era um indivíduo casado, até então. Estava num processo, assim, de separação. Ele começou a ter experiências extraconjugais. Depois ele foi para o universo da prostituição. Aí, gente, eu não vou nem entrar no aspecto obsessivo, mas explica-se. Todo vício é um campo para obsessão. Eu não preciso nem falar isso, né, gente? Né? A pessoa pensa assim, mas eu estou fazendo mal para ninguém, estou aqui sozinho, né, no universo virtual. Não, você está com uma nuvem de testemunhas. Está com um grupo que alimenta aquilo. Que os espíritos viciosos desencarnam e não ficam, não acaba com o vício, né? E eles se alimentam do tipo de energia. Então, por isso que se explica esse processo de, além do corpo, que vai perdendo sensibilidade, você precisa de uma coisa mais complicada, mais intensa, entra o aspecto obsessivo. E aí ele começou a ter relações no universo da prostituição. Aquilo foi se intensificando, se intensificando, se intensificando, se intensificando. Ele foi para o universo da agressão, da tortura. Chegou um ponto que ele quase matou uma mulher, uma profissional do sexo. Foi quando ele chegou no André Luiz pedindo para ser internado. Ele falou, se vocês não me internarem, eu vou matar alguém. Que ele viu que ele estava na beira de um assassinato. Ou seja, tinha uma lucidez ali.
tinha um resquício de lucidez ali. A questão que os quadros obsessivos, a primeira é a obsessão simples, né? Uma sensação que todos nós somos, a gente passa por ela. Tem a fascinação. O indivíduo fica fascinado. E a subjugação, o próprio termo já diz, subjugação, debaixo do jugo. Você perde o senso crítico e os espíritos passam a dominar sobre você. O que ajudou ele foi o resquício de lucidez. Eu lembro direitinho, ele chegou lá, quem era o plantonista na época era o Dr. Roberto Lúcio, que atendeu ele, capotou depois, só para vocês terem uma ideia. Capotou. Ele saiu do André Luiz assim, ó, quase arrastado, de tão ruim que ele ficou, só de atender o paciente. Ele teve que chegar em casa, ele contou para nós outro dia, eu tive que tomar até um banho de descarrego ontem. Ficou ruim. Pôs, encheu a banheira de sal com umas folhas lá, deitou e ficou lá para tipo, a mãe, a pessoa não percebe que ela tá num mar ali envolta, né, por uma coisa muito pesada, né? Olha, ele tava quase matando alguém. Internou e ficou 45 dias para iniciar um tratamento. E aí, quando a pessoa corta o vício, o que acontece com a pessoa? Qualquer um, tá? Qualquer vício. O que acontece? Crise de abstinência, gente. Tem que entrar com medicamentos, senão a pessoa tem até convulsão. Isso é qualquer um, não é só alcoolismo, não. Porque cria-se um processo de dependência mesmo por aquilo. Né? Isso é um problema. A sociedade vê problema onde não tem. E onde tem um problema, a sociedade quer fingir que não está acontecendo nada. Quer fechar os olhos para coisas que realmente importam. Né? É triste você ver um menino de 13, 14 anos totalmente compulsivo. Isso é triste. Isso é triste, porque ele não vai ter empenho em lugar nenhum. Ele não vai ter... Porque entra culpa, entra desgaste energético, falta de vitalidade, dá o efeito rebote, aí causa melancolia, depressão, né? Então, a sexualidade é uma coisa que a gente precisa refletir com muito carinho sobre ela, principalmente nesse aspecto do indivíduo se tornar um dependente, que seja um dependente sexual ou um dependente afetivo, que é uma outra questão também. Que aí vai ficar para um seminário do ano que vem, pode ser, Inês? Já coloca aí sobre as dependências no campo da afetividade. Dependência sexual, dependência afetiva, né? Que hoje em dia, por que se mata hoje em dia? Dependência afetiva, né? Objetificação, de achar que é o dono. Tá vendo? Vocês percebem que esse é o foco da educação? A educação de qualidade, não a educação, não a visão objetificada do outro. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse aspecto que eu mencionei? Que eu acabei de mencionar? Sobre esse item? Eu acho que a Isla tinha comentado alguma coisa aqui também. É exatamente isso, Isla. Exatamente. A Isla colocou aqui, ó. Tem estudos que associam essa perda de sensibilidade a crimes sexuais, porque perde a excitação com algo normal, entre aspas, e cenas de violência, zoofilia vai se tornar normal. Eu não entendi o outro ali, mas enfim. É isso. É exatamente isso. E a pessoa, ela não percebe, mas ela vai aprofundando na complexidade dos assuntos. Vocês conseguem perceber isso? É a mesma coisa de uma dependência mesmo. A pessoa vai em pequenas doses, daqui a pouco ela perde totalmente a noção. Ela passa a ser dominada por aquilo. E aí, por exemplo, uma coisa que a gente pode trazer como reflexão para a gente. Olha como é que a nossa situação é complexa. O Brasil é o maior país cristão do mundo, né? Ah, tá. Extrema violência. Fluidos corporais, entendi. Gore. Aqui. Peraí que eu vou lembrar. Ah, é.
Brasil é o maior país cristão do mundo, né? Todo mundo sabe disso, né? Sim ou não? Mas é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Ah, tá. Necrofilia. Uhum. Então, o Brasil está 5 vezes à frente do segundo lugar, se eu não me engano, é o México, que é o que mais mata travestis e transexuais no mundo. E as mortes são mortes, assim, absurdas. Coisas assim que você vê que o nível de conflito em relação àquilo é gigante. Pelos tipos de morte, né? Claro que eu não vou entrar em detalhes. Outra contradição paralela a isso, as mortes das travestis e transexuais. O Brasil é o país que mais acessa pornografia trans no mundo. Como que o país que mais acessa pornografia trans é o que mais mata travestis e transexuais? Entende isso? Que perverso. Não vou nem entrar nas estatísticas de pedofilia, tá? De pornografia infantil, nem vou entrar. Pornografia infantil. É só a gente observar algumas letras de música aí. Pra gente entender a cultura nossa em relação a meninas de 8 anos, como que elas são vistas por alguns. Ou por uma grande maioria. O que é de partir o coração, porque é uma criança. É uma criança. Tranquilo? Percebe o desafio que é se educar nesse mundo? O desafio que é educação? Então, educação é para o espírito. É a mesma educação que vai dar. Não importa se é homossexual, se é transexual, não importa. A educação, o desafio é o mesmo. Como acolher? Da melhor maneira possível. Valorizando o ser humano. Valorizando o espírito com as suas peculiaridades. Uma coisa que eu tenho pavor é o modo com que homossexuais, travestis, transexuais são colocados na sociedade como sendo bobos da corte. Não sei se vocês já pararam para pensar o tanto que, eu adoro, eu não tenho preconceito nenhum, eu até tenho um amigo que é homossexual. Eu tenho um ranço dessa fala. E aí a pessoa vira e diz assim, que eles são tão engraçados, né? E aí colocam o homossexual como sendo aquele que vai ficar o tempo todo ali sendo o bobo da corte. O engraçadinho, o articulado. É esse lugar que a gente quer colocar? Eu não estou falando do espontâneo, da espontaneidade da pessoa, não, característica. A Ivete Sangalo é Ivete Sangalo, entende isso? A Inês é a Inês, a Rose é a Rose. Introvertido e extrovertido. As características pessoais de cada um. Eu estou falando no lugar onde as pessoas são colocadas. Não tem muito tempo que existia Zorra Total. Existe ainda aquela coisa? Zorra Total. Graças a Deus já acabou. Acabou? Acabou. Praça é Nossa. Que era outra praga também. Tô brincando. Cada um assiste o que quiser, não tô nem aí. Só que para pensar o lugar onde viviam os homossexuais. Para pensar a ridicularização. Vocês entendem isso? Como é que é o nome daquele rapaz que foi da Praça Nossa durante muito tempo? Ai, Tinha, altão. tinha um que era do Jorge Lafon. 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 Ele era Além do usado tempo. nos programas de humor, né? Para fazer as Sim, pessoas rirem. sim, à frente do tempo dele.
um baita artista, à frente do tempo, mas colocado como produto para fazer bobo da corte, como se fosse bobo da corte. Perdemos a oportunidade de valorizar um ser humano único, para colocar em fazer chacota do indivíduo. Isso é o quanto que a gente que é artista sofre. Porque a sociedade prostitui o trabalho da gente, né? Então, o que eu quero chamar a atenção é que o acolhimento tem que ser um acolhimento de respeito profundo pela individualidade. Profundo. E a valorização das peculiaridades do indivíduo, das características do indivíduo. Todos nós. A pessoa fala, não sei fazer nada. Mentira. Talvez você não se descobriu. Todo ser humano tem alguma coisa boa, que sabe fazer bem, que faz bem. Já viram isso? Então, isso tem que ser valorizado. Todo ser humano tem isso. Isso tem que ser apoiado, tem que ser valorizado. Agora, são seres humanos como outro qualquer, que merece respeito, que merece acolhimento, que merece carinho, oportunidade de trabalho, e por aí vai. Fala comigo, André. Além desse rótulo assim do bobo da corte, né, que você falou que colocam, é associado à falsidade, é associado a fofoqueiro, a barraqueiro. Exatamente, Né? exato. É a pessoa invejosa, né? Coloca como se, né? É interessante mesmo. Coloca um rótulo como se por ser, sei lá, um homossexual, a pessoa é falsa, é um mau amigo, né? Tem Sim, muita associação assim desleal. muito bem lembrado. Tem muita associação nesse sentido. Ah, são piores do que mulheres. Quem é intrigueiro, fofoqueiro. Uma coisa tem que parar e dividir, sabe? A gente tem que parar de dividir. Jesus falou assim, um reino dividido é logo devastado. A gente tem que parar de ficar com divisão. Se não for para abrir a boca para exaltar uma qualidade da pessoa, não abra a boca para alimentar rótulos. Isso é princípio para a vida. Ontem a gente estava numa roda de conversa de trabalho e tudo, aí surgiu uma situação, na hora eu pensei assim, falei, Rose, fica caladinha. Calada. Ah, mas o que está falando tem fundamento, mas não interessa. Vai agregar? Não. Então cala a boca. Vai unir? Vai aproximar? Não. Vai afastar ainda mais? Então cala a boca. Ponto. Isso é um policiamento que a gente tem que fazer constantemente. Então, todas as pessoas que são colocadas como marginais, à margem, marginais é isso, colocadas à margem. A gente tem que acolher no sentido de criar uma ambientação de amizade sincera. Uma coisa que eu não consigo entender. Aliás, eu finjo que não consigo entender. Por que nós não temos transexuais nas casas espíritas? Ninguém. Você não vê. Você vê pouquíssimos homossexuais, pouquíssimas lésbicas. Por quê? O que é que nós estamos fazendo? Onde nós estamos falhando? Que a gente não cria um ambiente onde essas pessoas se sintam bem conosco. Não vou falar nem de pessoas de filosofia diferente, né? Não vou falar, não. Que é ruim mesmo. Né? Ruim mesmo. Mas eu estou falando das filhas, dos filhos dos espíritas que não frequentam a casa espírita. E que são lésbicas, são homossexuais, entende? São trans. O que é? Onde nós estamos falhando? Onde? Percebem isso? Ou vocês vêem um tantão na casa espírita que vocês frequentam? Conta para mim aí. Ô, Rose, no candomblé é diferente. Porque lá todo mundo é valorizado.
Lá não importa. Você chega do jeito que você tiver, você entra, você se inicia, você é diferente. É um lugar acolhedor. Um lugar onde o ser humano, porque já é uma filosofia, uma escola religiosa marginalizada. Eles sabem que a vida deles é dura. Então, eles não vão tornar a vida de outras pessoas mais dura ainda, entende? Sim, Por isso você não vai encontrar, por exemplo, o povo negro juntando bolinho para fazer igual a gente vê. Não tem, não tem. Né? Recentemente nós fomos num evento aqui eu e Inês fomos num evento de uma casa que abriu em Belo Horizonte, chamada Quilombar. Foi uma coisa assim, eu falei, gente, isso aqui é clima de mundo de regeneração. Todo mundo, aquela diversidade, convivendo na maior paz. Sei lá, por lado as pessoas te cumprimentavam, igual o evento que eu estava ontem. Paz. Não importa, mas tá vestido, aquilo é uma mulher, um homem, não interessa. Por que você tem que sempre querer colocar os outros? Não importa, é um ser humano. Oi, como é que tá? Tudo bem? Na dúvida, pergunta, você prefere que eu te chame de ele ou ela? A pessoa vai entender. A pessoa vai ficar grata a você por esse carinho. Entende? Então, é o mínimo que a gente pode fazer. Acolhimento é o mínimo. Não estou falando que no candomblé é perfeito, não, tá? Tem N discussões, como é uma religião de matriarcado, de senhoras também já, né, que é de um outro tempo, às vezes tem uma certa dificuldade ali em lidar com a mulher trans, no caso da vestimenta, né, porque as vestimentas são vestimentas de mulher, e você sabe, né, Naí, que você é de família de pessoa de candomblé. Então, não estou falando que é as mil maravilhas, não. Assim, que é tudo perfeito, não. Mas estou dizendo que existe um acolhimento, assim, maravilhoso. E isso tem que ser copiado por nós. Coisas que eu já ouvi em casa espírita e que eu ficava, assim, prestes a surtar. Por exemplo. Tem uma determinada casa espírita que tem um trabalho com pessoas em situação de rua. E aí, as criancinhas chegam lá sujinhas, os adultos chegam sujos, né? Porque ficam muitos dias sem tomar banho, aí vão tomar um banho, corta cabelo, toma café, troca de roupa. E aí tem o banho das crianças. Tinha um tarefeiro lá, que era um tarefeiro assumidamente sexual, homossexual. Vocês não têm noção da quantidade de coisas que eu ouvia nos bastidores, as pessoas falando dele, que ele não poderia estar ali, como se ele necessariamente fosse um pedófilo, só por ser homossexual. Ele tinha filho adotado. Ele era educador, um indivíduo, assim, ó, extraordinário. Evangelizador infantil. Estava ali cuidando com amor de crianças que ele via como filho dele. Agora, pergunto eu, um ser humano desse merece se passar por isso? Num ambiente em que ele deveria ser acolhido, em nome de Jesus, porque o que o povo mais fala em casa espírita, eu tenho ranço, é que todo mundo está aqui para fazer reforma íntima. Mas na hora do mínimo, porque isso é o mínimo. Tava lá todo mundo dando banho, ele estava junto. Entende? Então, a maldade está na cabeça de muitos. E aí, quando você vai falar, o povo reclama. Ah, que tá com muito mimimi. Né? Mimimi, porque não é na sua pele. Não é você que passa pelas experiências. É que se fosse, talvez a pessoa refletiria sobre isso. Agora, a nossa postura tem que ser de acolhimento. Em todos os aspectos. Fala comigo, Isla. Boa tarde, estamos escutando. Sim, boa tarde. Eu só gostaria de comentar, quando você fala assim de cadê, né, dentro das casas espíritas, eu não esqueço de uma vez, eu nunca frequentei assiduamente uma cidade. Fui em 3 reuniões para nunca mais, de uma determinada casa espírita. E um dos seminários, né, do estudo lá, era sobre a homossexualidade, e foi totalmente, assim,
voltado para... São pessoas que não conseguiram vencer a prova que vieram aqui na vida e que se sucumbiram. Porque se ele veio homem, então ele deveria ser necessariamente heterossexual. Então, se ele não é, quer dizer que ele já começou a vida falhando. Era um discurso assim, sabe? Com a certeza, assim, não, isso que eu estou falando é o certo. Então, a gente tem que ter dó dessas pessoas, porque elas já estão falhando nas suas provas, elas já perderam a reencarnação dela, já perderam o planejamento reencarnatório, e a gente vê isso, assim, é o pensamento que bate na maioria dos espíritas que não se aprofundam nos estudos sobre sexualidade, nos estudos sobre o nosso papel aqui, né, que vai mais em Emmanuel, André Luiz aborda muito, aí a pessoa vê só isso e pensa, não conseguiu superar a prova dela. Porque se ela vê assim, ela tinha que necessariamente ser assim, então ela já perdeu. A gente tem que ter dó dela. Mas não acolher. É dó. Não. O que mais me dói é que tem gente que chama esse povo para falar na casa espírita. Que quem chamou é pior do que quem falou. Vocês entendem a gravidade disso? Imagina um adolescente que está ali no seu processo de descoberta de si mesmo ouvindo isso. E aí depois a gente faz no Setembro Amarelo campanha para ninguém se matar. Só em setembro. Não dou conta não, gente. Vai me desculpar. Jesus no coração da gente é todo dia. Evangelho é todo dia. Acolhimento é todo dia. Virar falar, meu amigo, não precisa ficar com conflito. Tá tudo certo. É ver sua vida, se desenvolver enquanto ser humano. Sabe? Apontar lá, trazer à tona as qualidades da pessoa. É isso, gente. Esse que é o acolhimento. Sabe? Assim que Jesus agia. Não dá para a gente ficar com uma teoria contraditória. A gente fala de amor na casa espírita, nos estuda. Daqui a 10 minutos, a pessoa tem um comportamento totalmente contrário daquilo. Não faz sentido. Quer falar, Júnia? Boa tarde. Ô, Rose, então, assim, eu já frequento a casa espírita já tem anos, né, assim, tive meus momentos de sair, retornar, frequentei evangelização, frequentei mocidade, frequentei comebs, isso há 10, 15 anos atrás. Então, assim, hoje eu me entendo como mulher, né, preta, lésbica. Eu lembro que naquela época, as comebs, as mocidades, quero acreditar que hoje esteja diferente, você não pautava esse assunto, não tinha. Então, assim, principalmente das comebs, onde reúne essa gama de adolescentes, de jovens, nesse período tão conturbado que nessa fase da vida, e você não poder falar, não poder dialogar sobre aquilo, não poder debater. E isso eu lembro que eu questionei muito internamente, o porquê que não tem assuntos referentes a isso. Não sei se foi uma falta de preparação, né? Porque a pessoa que vai transmitir esse assunto, ela pode, de forma alguma, se fechar dentro da bolha de vivência dela. Porque tenho certeza que, né, você sabe, você é palestrante, você sabe que esses assuntos você já transmitiu para pessoas que, poxa, eu não sei o que a Rose está falando, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é gay, eu não sei o que é trans, eu não sei o que é, eu não sei o que é nada. E está dentro da casa espírita palestrando ou é convidado para falar sobre algum assunto perante a isso. E, assim,
eu acho que tem que ser ampliado para o conhecimento a respeito desse assunto específico. Porque eu já ouvi muita coisa também. Homossexualismo, eu já ouvi isso dentro da casa espírita. Então, isso, para quem é uma pessoa LGBTQIA+, é muito triste. Você ouvir sobre isso, você está ouvindo uma pessoa que claramente não tem embasamento teórico, científico para falar sobre. Tá? É isso mesmo. Uma vez eu foi a última vez que eu fui num seminário, numa determinada instituição, que o tema era exatamente homossexualidade. Eu saí de lá, assim, uma dor no coração, assim, uma angústia. Falei, meu Deus. E eu lá sentada no fundinho, o pessoal olhava para trás assim, ó. Tipo assim, o que esse cara tá falando? E pais de homossexuais lá, ouvindo aquelas coisas absurdas, os casais que estavam presentes, falando assim, gente, o que esse cara tá falando? E ninguém levanta a mão, entendeu? Isso que eu acho mais esquisito é isso. O dirigente não sabia separar joio e trigo. Porque o dirigente tem um dever. Se eu falar uma bobagem aqui, ó, e eu estou sendo vigiada por dois aqui, porque eu estou sendo vigiada pelo André e pela Inês. Qualquer bobagem que eu falar aqui, eles podem levantar a mão ali e me corrigir. Eles não só podem, como devem. Mas o nível de ignorância é tão grande que os próprios dirigentes não sabem quando tem fundamento que a pessoa está falando e quando não tem. E aí faz o que a Juna colocou, a carta. Com verdade, ela colocou muito bem. Sobre Comebs, pouquíssimo. Ih, está sendo gravada ainda. O que mais comprometedor ainda. Comebs, gente. Eu falei pouquíssimas vezes na Comebs sobre o assunto. Pouquíssimas vezes. Não se fala sobre inveja, ciúmes, orgulho, egoísmo, angústia. Não fala sobre essas coisas. Muito menos sobre sexualidade. E eu não consigo entender por quê, sendo que são os nossos maiores desafios. É o que a gente mais precisa refletir. Para entender melhor e para viver melhor. Então, esses estudos precisam ser intensificados. Quando eu falo de uma forma crítica e dura sobre Setembro Amarelo, é que você não pode ficar 365 dias no ano sem tocar no assunto. Sem falar de melancolia, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Você não pode ficar sem falar sobre isso. Constantemente a gente tem que ter estudo sobre isso. Mas parece que não é importante, o pessoal só quer falar de transição planetária. Eu não consigo entender isso, não. Então é importante a gente criar um ambiente onde a gente possa acolher principalmente o jovem, que estão saindo todo mundo, está tendo mocidade, não. E se está saindo, é sinal de que a gente não está fazendo um bom trabalho. A começar pelas mocidades que são aleatórias, né? Elas são, uma casa espírita dentro da casa espírita. Você nem conhece os jovens que frequentam as casas espíritas. A começar por aí. É como se eles não pudessem fazer nada na casa espírita, não fazem tarefa, não estão na reunião, não fazem nada. A começar por aí, nós estamos fazendo errado, né? Oportunidade de trabalho, muito se fala mal da prostituição, né? Mas eu quero saber aqui se alguém já contratou alguma trans na empresa. Tem uma ONG chamada Transveste, que inclusive é fundada pela Duda Salabert, que agora é a Casulo, juntou Transveste com a Casulo, que é uma ONG onde eles capacitam homens e mulheres trans para o mercado de trabalho. Preparam um concursinho pré-vestibular, Enem, série na faculdade, formam, e lá eles têm centenas de currículos de homens e mulheres trans. Pergunto eu, são contratadas e contratados? Não.
porque são marginalizados. Pelo simples fato de serem trans. Entende isso? A maioria que se encontra na prostituição sequer formou, porque as escolas também não são acolhedoras. É um espaço hostil. Então, isso é uma responsabilidade que é coletiva, é nossa. É uma responsabilidade de todos nós. Estou falando mal da prostituição, não, que muita gente, muitas mulheres trans, comem por causa da prostituição, vivem por causa da prostituição, e alguém consome. E a maioria são homens casados. Desculpa a decepção. A questão é que é muito fácil falar de algo, contra algo, sem oferecer nada para auxiliar. Por exemplo, durante muitos anos fizemos campanhas para ajudar a transveste. Vocês acham que eu podia virar e dizer, gente, estou aqui arrecadando material escolar para as profissionais do sexo que são trans e que estão estudando nada. Vocês acham que eu podia falar isso? Que eu estava arrecadando as coisas para uma ONG, que era exatamente para tirar as mulheres trans da prostituição? Não, porque ninguém ajudava. Mas quando eu falava eu não entrava em detalhes, e eu falava que era uma ONG, que investia na educação gratuita, aí todo mundo ajudava. E eu comecei a mentir em nome de Jesus. Eu entrava em detalhes, e arrecadava meus caderninhos, e lá levar para a pessoa, porque eles pagavam a passagem delas, dava lanche, tudo para elas poderem estudar. Agora, o que mais me dói é saber que as formadas não conseguiram emprego. Estão aí correndo atrás de concurso, porque aí concurso ninguém pode falar nada. Tem que engolir. Numa sociedade onde a gente deveria valorizar o ser humano. A gente coloca como... A pessoa quer sair da margem, a gente coloca na margem. Né? Isso aí é uma estratégia higienista, que trata as pessoas como sujeiras sociais. Deixa lá na prostituição, porque aí morre, a expectativa de vida é 35 anos mesmo, daqui a pouco tá morrendo. E ninguém fala sobre isso. A expectativa de uma mulher trans é de 35 anos. Isso é inadmissível. E ninguém fala nada. Mas aí tem uma guerra lá no... Aí todo mundo se comove. Como que é o nome disso que Jesus mais combateu? Hipocrisia. Hipocrisia. Tem uma guerra lá do outro lado, aí todo mundo se comove. Mas esses negros que morrem aqui diariamente no Brasil, ninguém fala nada. Não, deixa morrer. É criminoso, é bandido. Bandido bom é bandido morto. Então pega o evangelho que você estuda e rasga, porque não está valendo para nada. Nada. É inadmissível a gente saber das estatísticas de mortes de homens e mulheres trans e não falar nada. E achar que está normal. Não tá. Não tá. Tá errado. E é responsabilidade nossa. Quer falar, André? Era só um exemplo de vida, né, que a gente, mais a Júlia que está escutando aqui, que vivenciou mais, só que a gente conversa, né, uma professora que ela teve na universidade foi contratada como homem na época, há muitos anos. Certa feita, teve as férias e ela colocou o peito, se vestiu como mulher, se transformou, depois de 30 dias voltou mulher. Aquilo ali, para os professores mais antigos, foi um processo de aceitação terrível, sabe? Ela continuou, até hoje, imagino que ainda hoje, mas até recentemente, continuava dando aula lá. E no primeiro dia de aula dela, ela chegava na frente da turma e falava, olha, o negócio é o seguinte, eu sou uma mulher trans, eu tenho pênis, eu gosto de mulher, sou casada com mulher, a minha mulher tá grávida de um filho meu biológico, sabe? Tinha que colocar tudo na mesa. E aqui, eu tô falando isso só porque
não falava antes e ficava vendo cochichos nos corredores da universidade. Então, eu prefiro Vou já falar para acabar. já falar, e agora vocês falam o que quiser, e aí... Vamos voltar para a matéria. Vamos voltar para a aula. Que doideira, né? A pessoa ter que chegar e se expor assim só por causa do tanto de preconceito, né? Que tem em volta. Mas, graças a Deus, ela continua empregada. Eles não, sabe? Quantos devem ter sido mandados embora? Quantos e quantas, Sim, né? Por causa disso, sim, né? sim, com certeza. E olha que interessante. A Duda trabalhava no Bernoulli, que é uma... Você fala Bernoulli, você fala, nossa. Ela virou, foi o contrário, ela virou, falou que eles chamaram ela, falou, nós não queremos que você saia, porque isso é importante para nós. Isso é importante para os alunos. E ela fala exatamente isso. Uma escola que todo mundo fala, nós, tradicional e tudo, não, para eles foram um ponto que favoreceu o processo. A gente vê a diversidade como perder, né? Tem muita gente que vê a diversidade como perder, né? Eu vejo como ganho. É outra vida. É igual você sentar com uma pessoa que é do interior. É outro universo que você descobre, aquilo agrega valor à sua própria vida, desde que você seja uma pessoa inteligente. O que é inteligência? Intelegere, escolher dentre. Eu quero ser ignorante ou eu quero ampliar minha mente para descobrir um universo de possibilidades, de diversidade? Ah, se você quiser ser ignorante, tem uns montes aí, ó. E dá ibope, faz sucesso essa turma ignorante. Eles gostam de ser ignorante. Eles adoram ser ignorantes. Agora, se a gente quiser ampliar nossa mente e aprender com todo mundo, como diz Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, que deles é o reino dos céus. Quando eu me reconheço pobre de alguma coisa, eu busco o que está me faltando. Se eu percebo que eu sou uma xícara vazia, que eu posso sempre aprender mais, eu quero aprender com todo mundo. Eu costumo dizer que se existe um ser humano maravilhoso que eu conheço, que para mim é uma referência de um ser humano, humano é Duda. Eu não conheço nenhum religioso que chega aos pés de Duda Salabert. Nenhum. A Duda criou um projeto debaixo de uma casa de prostituição na Guaicurus. Quem de vocês já pensou num projeto desse nível? Para dar oportunidade para as mulheres profissionais do sexo fazerem alguma outra coisa diferente pelas vias da educação? Não conheço nenhuma casa espírita que cria projetos do tipo. Projetos mais simples. Não dão ibope. A gente está, eu e Inês, penando para sustentar um projeto chamado Projeto Dandara, que se ano que vem a gente não conseguir novos padrinhos, vai acabar. Que a gente doa 100 kits de higiene pessoal para meninas carentes de uma escola em Ibirité. As pessoas não conseguem sustentar um projeto pequeno. Pensa no que uma pessoa como Duda não suporta, não tem que aguentar para pegar essas pessoas da margem para dizer assim, olha, você é um ser humano. Você merece ser amado, você merece respeito, valorização. Esse é o evangelho que eu quero para mim. Um evangelho sentido. E Duda não é religiosa não, tá, gente? Graças a Deus. Talvez se fosse, era cheio de preconceito. Por isso a gente tem que estudar mais evangelho. A doutrina espírita informa, mas o evangelho transforma a gente. Ah, mas você está falando de uma pessoa que você não conhece. Não conheço, é minha amiga, eu conheço. Tenho uma relação próxima com ela. Né? Então, o nosso tempo acabou, ficou faltando falar de adoção e redesignação. Quem sabe numa oportunidade próxima aí a gente não consiga entrar nesses aspectos também que são importantes, mas eu agradeço muito. Gostei mais porque vocês começaram a participar e fica muito melhor. Que eu gosto muito de ouvir, assim, as percepções também agregam muito na discussão, né? Agradeço imensamente a Inês, o André, toda a coordenação do Leia. É o último seminário desse ano, acho que é. Acho que o meu é o último desse ano. Agradeço a parceria, viu, gente? É o último, Inês? Falta mais um, é o da Maria do Rosário, é o último. Não, meu que eu tô falando. Ah, o seu é. Então, eu agradeço a vocês a companhia desse ano, que eu peguei um tantão, vocês viram, né?
Esse ano eu vou tentar invadir a agenda da Inês para pegar mais um bocado lá do seminário do ano que vem, que eu gosto desses temas assim. Ô, gente, obrigada, um beijo no coração de vocês, viu? Vocês fiquem com Deus. Até a próxima, em breve. Beijo para vocês. O que eu preciso é de um método, critérios científicos.